Capítulo 18. Neto e os operários do primeiro título nacional. Corinthians dos impossíveis. Quando o Paulista parecia perdido, vai lá e Campinas e Viola. Quando nem esperava muito ser campeão brasileiro, Tupanzinho estica a perna e... Todo time exige certa dose de amor paciente, mas no caso do Corinthians haja coração. Bem, pelo menos esse amor corintiano está livre da chaga maior dos amores, desse mundo que é a monotonia. Essa o corintiano não conhece. Ele sabe que o Corinthians tanto complica jogo fácil como vê baixar um anjo nos mais impossíveis. Bem que Dom Paulo Evaristo Arnes, que é teólogo e humanista, diz em seu livro que duas coisas básicas o Corinthians não para de nos ensinar: a paciência e a esperança. No período pós-democracia, o Corinthians passou a sonhar firme com o grande título que lhe faltava, campeão brasileiro. E como vamos ver, chegou lá em 90, mas do seu jeito, submetendo a fiel a emoções de toda a ordem entre trancos, relâmpagos e no Paulista, um toque mágico de viola. 87, o ano do Gato Preto. Depois de 85, os craques bandeirosos como Dunga, Serginho, De Leon vão embora e chegam os operários remadores, Wilson Mano, Jacenir. Não dá certo, logo. Em 86 o time fica ali, tanto no Paulista como no Brasileiro. No ano seguinte, 87, reencontra seu corintiano em imprevisível destino. Faz um primeiro turno pavoroso, chega a ficar 7 jogos sem ganhar nenhum. Termina lá embaixo, ao lado do Bandeirante de Birigui. Não foi o chamado de Faz-me Rir, porque o bolero aquele não estava mais nas paradas. No segundo turno dispara corintianamente. Na vitória de 1-0 contra a Inter de Limeira, um gato preto misteriosamente atravessa o campo. Foi um bom sinal. Como no Corinthians tudo é meio ao contrário, foi o sinal. Dias depois, num difícil jogo contra a Ponte, sempre ela nas encruzilhadas, uma bela vitória por 3-0. O time passa 19 jogos sem perder e na semifinal vai lá e tasca 5-1 no Santos, 4 do centroavante Edmar. Foi perder só as finais contra o São Paulo, 2-1 e 0-0. Uma pena, mas depois de tanto sapo enterrado, esse louquíssimo 87 foi o grande ano do gato preto, da maldição reversa. Viola executa o Guarani. Em 88, mais emoções, para chegar à final contra o então poderoso Guarani, 3 pedreiras, São Paulo, Palmeiras e Santos. O São Paulo vencia por 2-0 quando um guerreiro chamado Everton empata com direito no segundo gol a encobrir o goleiro Rojas. Sim, aquele mártir simulado do Brasil contra o Chile de 89 no Maracanã. Para quem não se lembra, nas eliminatórias de 89, o goleiro chileno tava com uma gilete dentro da luva. Aí ele, para simular uma lesão ali, ele cortou o supercílio dele mesmo pra dizer, olha, foi o rojão que me soltaram. Mas era mentira, entendeu? Depois de empatar de novo contra o São Paulo e vencer o Santos, foi enfrentar o Guarani, que tinha Ricardo Rocha, Neto, Evair, João Paulo e mais as vantagens do empate da final em casa. No primeiro jogo, em São Paulo, o gol do ano, Neto para o Guarani de bicicleta, quase uma humilhação. Um gol tão fantástico que quase ninguém percebeu que Edson havia empatado para o Corinthians. Antes da final em Campinas, tanto ainda se falava na bicicleta do Neto, que Vicente Mateus começou a fazer pouco. Ora, bicicleta, domingo nós vamos enfiar uma lambreta neles. Mas o jogo foi tenso, travado, um 0-0 com prorrogação e onde o empate era deles. A hora da lambreta começou com um chute completamente torto de Wilson Mano. Todo mundo ainda se lembra. A bola que ia fora encontrou o bom caminho nos pés de um menino de 19 anos chamado Viola. Na tribuna de honra, Washington Oliveto, publicitário corintiano, comentou com Benito Juarez, bugrino e músico. Maestro, acho que hoje o Corinthians executou o Guarani, e com Viola. Era o 20º título do maior campeão de São Paulo. Aqui, executando o Guarani. Na decisão do Paulista de 88, Edmar na seleção, o técnico Jair Pereira escala o menino Viola, que aos 5 minutos da prorrogação, desvia um chute de Wilson Mano e dá o título ao Corinthians. Para o Guarani, o empate bastava. Quase, quase, puro quase. Aí recomeça. No Brasileiro de 88, o Corinthians vai mal e no Paulista de 89, a única alegria foi ver o Palmeiras perder de 3-0 para o Bragantino e prolongar seu jejum de 13 anos sem título. 89 foi o primeiro ano da Copa do Brasil e nas quartas de final contra o Flamengo, o Corinthians emocionou. Perdeu a primeira no Rio por 2-0, precisava tirar a diferença no Pacaembu, mas até os 24 do segundo tempo o jogo se arrastava num travado 1-1. Para continuar na competição, o time precisava fazer no mínimo 4-1.
Gols fora, pessoal. Quem não lembra dessa época aí, era um martírio. E fez Giba, Eduardo e Neto, 4-1. Mas aí, Júnior aos 42. No Brasileiro de 89, mais um quase, um doloroso quase. Briga pela ponta de seu grupo o tempo inteiro, mas perde pontos em casa e vê a final acontecer entre Vasco e São Paulo. A única alegria, essas alegrias do avesso, foi antes. Desclassificar o Palmeiras, 1-0. Cláudio Adão, de calcanhar. No Paulista de 90, o Corinthians só perdeu uma, a primeira, para o Noroeste de Bauru, mas mesmo assim ficou fora da final. No Brasileiro, 90 seria o ano, o grande ano desse time operário de uma estrela só. Tupanzinho, do jeito que deu. Sim, o Corinthians vai chegar ao seu primeiro título nacional, mas corintianamente. Na primeira fase foi o sétimo colocado e foi para os mata-matas cheio de desvantagens. 2 resultados iguais, vitória do adversário, decisão na casa do adversário. Para quem conhece o Corinthians e seu destino, melhor é impossível. E foi o que se viu, contra o Atlético no Pacaembu, 1-0 para eles. Em 15 minutos, Neto vai lá e faz 2, cada um mais bonito. No Mineirão, 0-0 já bastou. Veio o Bahia. A mesma coisa, 1-0 para eles. A mesma coisa para nós, Neto. Ele bate um daqueles seus escanteios tão maldosos que só restou ao volante Paulo Rodrigues fazer gol contra. Neto outra vez, de falta, 2-1. Aí na Fonte Nova, a mesma coisa, 0-0. Veio o São Paulo do carismático Tele Santana. Aos 4 minutos, Wilson Mano, meio de joelho, meio de canela e sem nenhum carisma, faz 1-0. Nem foi preciso o empate no segundo jogo, porque Fabinho avança com tudo pela direita, a bola sobra confusa na área para Tupanzinho empurrar, não se sabe como, para as redes. Corinthians valente, Corinthians operário, campeão brasileiro. Nossos primeiros campeões brasileiros. Ronaldo Soares Giovanelli, nascido em São Paulo no dia 20 de novembro de 1967. Estreou no gol do Corinthians em jogos de campeonato em 88, pegando um pênalti cobrado pelo São Paulino Dario Pereira. Entre 88 e 98, jogou 601 vezes pelo Corinthians, ficando atrás apenas de Vladimir, com 805, e Luizinho, com 604. Eu acredito que o Cássio passou ele. Foi campeão paulista em 88, 95 e 97. Brasileiro em 90 e da Copa do Brasil em 95. Às vezes impulsivo e brigão, salvou o time em jogos decisivos. Em 97, garantiu o título defendendo um chute indefensável do atacante França, do São Paulo. Ainda em 97, quando uma derrota para o Flamengo no Morumbi significaria o rebaixamento, fez outro milagre num chute de Júnior Baiano. Depois, Edilson fez 1-0 e nos economizou uma Série B. Giba. Antônio Gilberto de Souza, nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, no dia 7 de março de 1962. Veio do Guarani para ocupar a lateral direita do time campeão brasileiro de 90. Em 4 anos no time, jogou 211 jogos e fez 17 gols. Marcelo Kremitian nasceu em São Paulo no dia 6 de novembro de 66 e foi um dos melhores zagueiros revelados no próprio clube. Entre 87 e 93, jogou 342 vezes pelo Corinthians e fez 4 gols. Foi fundamental nas conquistas do Paulista de 88 e do Brasileiro de 90. Ele também é conhecido como Marcelo de Jean. Guinei. Valdinei de Paula, paulista de Sorocaba, nascido em 6 de maio de 1969, veio do São Bento em 1990 junto com Tupanzinho, quando foi campeão brasileiro em dupla com Marcelo. Jacenir Silva nasceu no Rio em 11 de novembro de 1959 e jogou 214 vezes na lateral esquerda do Corinthians em 2 ocasiões, em 86 e 87 e de 90 a 92. Em sua melhor fase foi campeão brasileiro em 90. Márcio, paulista de São José dos Campos, Henri Márcio Bittencourt, nascido em 19 de outubro de 64, foi um volante do tipo xerife da área fundamental para a conquista do brasileiro de 90. Wilson Carlos Mano, nascido em Auriflama, interior de São Paulo, no dia 23 de maio de 64, foi volante, lateral, zagueiro, meio atacante, quando necessário. Um guerreiro em todas essas posições nos 7 anos e 405 vezes em que jogou no Corinthians, de 86 a 92 e em 94. Fez 34 gols com a camisa alvinegra. Campeão do Paulista de 88 e no Brasileiro de 90, foi o símbolo dessa era de pouca estrela e muito coração. E aqui o famoso gol do Tupanzinho, né? Ele dá um carrinho e manda a bola pra dentro. Domingo 16 de dezembro de 1990. Gol de Tupanzinho, primeiro título nacional.
Tupanzinho. Pedro Francisco Garcia, paulista de Uchoa, onde nasceu em 7 de julho de 68. Tupanzinho chegou ao Parque São Jorge em 1990, vindo do São Bento e em seus 6 anos com a camisa alvinegra, fez 340 partidas e 52 gols. Muitas vezes saía do banco para incendiar o jogo e salvar o time. Seu gol contra o São Paulo, que no dia 16 de dezembro decidiu o título brasileiro de 90, no panteão da memória corintiana, está muito próximo àquele de Basílio em 77. Fabinho. Foi ele, Fábio Ribeiro, paulista de Santo André, nascido em 26 de 11 de 65, quem deu o passe para o gol histórico de Tupanzinho contra o São Paulo. Veio do Novo Horizontino em 89 e ajudou a dar 3 títulos ao Corinthians, o Brasileiro de 90, o Paulista e a Copa do Brasil de 95. Em 258 jogos fez 25 gols. Mauro. Mauro Aparecido da Silva nasceu em Upauçu, interior de São Paulo, em 25 de setembro de 62. Meio esquecido no Palmeiras, veio para o Corinthians em 89, como um ponta esquerda veloz. Às vezes pegava um banco, mas quando entrava era para surpreender. Em 105 jogos fez 8 gols. Ezequiel Ataliba, volante guerreiro, muito querido pela torcida, paulista de Campinas, nascido em 19 de 5 de 62, jogou no Corinthians entre 1990 e 95. Fez 254 jogos e 10 gols. Campeão paulista em 95, brasileiro em 90 e da Copa do Brasil em 95. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Silvestre Nascimento nasceu em São Paulo no dia 26 de junho de 69 e afinou seu futebol nos juniores do Parque São Jorge. Inteligente e versátil, foi campeão do mundo em 94 nos Estados Unidos. Jogou na Alemanha, aprendeu a falar fluentemente o alemão e é um exemplo de boa integração cultural na Europa. Jogou no Corinthians de 88 a 93. Em 183 jogos fez 24 gols. Nelsinho. Técnico. Nelson Batista Júnior, 22 de 7 de 1950, paulista de Campinas. Em 4 oportunidades, 1990 e 91, 92 e 93, 96 e 97 e em 2007, foi técnico do Corinthians, tendo dirigido o time em 192 jogos. Como lateral direito, atuou na Ponte Preta, São Paulo, Santos e Juventus. Foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 90 e paulista em 97. Depois de tantas conquistas, em 2007 caiu com o time para a Série B. Neto. José Ferreira Neto nasceu em Santo Antônio de Posse, perto de Campinas, em 9 de agosto de 66. Famoso pelos passes perfeitos e letais, cobranças de falta e também pela luta contra a balança e contra o temperamento inflamável. Seu pavio curto pelo menos uma vez prejudicou gravemente o time. No Paulista de 91, cuspiu no juiz José Aparecido de Oliveira no jogo contra o Palmeiras e por isso não estava presente na final contra o São Paulo, quando o Corinthians foi derrotado. Parabéns, Neto. Mas não fosse seu temperamento, teria vindo para o Corinthians, porque em 89, para tirá-lo do Palmeiras junto com o lateral esquerdo Denis, o Corinthians só precisou ceder 2 jogadores de menor expressão, o meia Ribamar e o lateral esquerdo Dida. Neto ficou no Corinthians até 93 e arrebentou. Na conquista do Brasileiro de 90, faz 9 dos 26 gols do time. Em 97, volta ao Corinthians para ser campeão. Torcedores de todo o Brasil acharam injusta sua não convocação para a Copa da Itália em 90. Em seu lugar, um cracaço testado foi o carioca Bismarck, uma promessa. Em 227 jogos, no timão fez 80 gols. Quando o Neto mandou ver. Ele teve seus altos e baixos, seus quilos a mais e seus quilos a menos. Mas a verdade é que em 90 reinou. Dos 23 gols do título nacional, 9 foram dele. Nas quartas de final acabou com o Atlético, nas semifinais com o Bahia. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai gostar do assunto. Eu sempre trago aqui livros sobre a história do nosso amado Coringão. E se você quiser e puder fazer uma contribuição de qualquer valor aqui pro canal continuar se mantendo, o Pix fica aí na descrição. Valeu, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. É nóis e vai Corinthians.